Olá, meus queridos, estimados alunos e alunas, estamos aqui diretamente dos estúdios do Aula Paraná, eu, todos os técnicos e o excelentíssimo Zion, para levar até você mais uma aula de Química Orgânica. Nesta em questão, nós vamos trabalhar isomeria espacial. Em questão, a isomeria geométrica, ou também denominada cis e trans. Professor, nesta aula com certeza tem alguns questionamentos, alguns objetivos a serem alcançados. Sim, venha ver comigo aqui quais são. Aqui estão os objetivos: retomar o que é isomeria, diferenciar isomeria plana e espacial, compreender o conceito de isomeria espacial e geométrica e, claro, praticar todo o conhecimento que nós vamos construir com atividades. E quais são os questionamentos, professor, desta aula? O que são isômeros? O que é uma gordura trans? Ah, professor, não venha com esta conversa, professor. Eu já ouço isso aí, professor, o tempo todo aqui em casa e agora nas aulas de Química. Sim, você vai entender o que é uma gordura trans no decorrer desta aula. Muito bem. O que são isômeros? Isômeros são substâncias químicas diferentes, mas que são constituídas pelos mesmos átomos, ou seja, possui a mesma fórmula molecular. Muito bem. Agora, nós temos alguns tipos de isomerias. Esse fenômeno que ocorre entre as substâncias químicas, ele não é um fenômeno único, ele tem a sua diversidade. E aí nós classificamos este fenômeno. Nós classificamos em isomeria plana e isomeria espacial. A isomeria plana é aquela onde nós conseguimos distinguir a diferença entre os isômeros apenas analisando no plano. A espacial, evidentemente, nós temos que analisar a molécula no espaço, a sua conformação espacial. Aqui, olha, veja a classificação: isomeria constitucional ou plana, ou a isomeria espacial, também denominada de estereoisomeria. Agora, esta classificação ela tem subclassificações. Quais são as subclassificações, professor? Na isomeria constitucional ou plana, nós temos a isomeria de função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. E na isomeria espacial, professor? Também tem a subclassificação, a isomeria geométrica, que é a questão da aula, desta aula, tá? E a isomeria ótica, que também nós iremos analisar no decorrer. Muito bem. A isomeria espacial, repetindo algumas coisas, observe, nesse tipo de isomeria, a diferença entre os isômeros só é perceptível pela análise da fórmula estrutural espacial. Como eu vos disse, existem dois tipos de isomeria espacial, a geométrica e a ótica. Agora, vamos dar um zoom, vamos mergulhar um pouquinho mais na isomeria geométrica. Observe, também denominada de cis-trans ou ZE. Quando a ligação entre dois átomos de carbono é rígida e não permite que haja rotação entre elas, uma ligação dupla, por exemplo, a posição que os ligantes assumem em relação aos ligantes do outro átomo de carbono no espaço adquire uma importância fundamental, pois dá origem a moléculas diferentes. Professor? Ah, não, professor, não acredito. Será, professor, que só a disposição no espaço dos átomos na molécula pode diferenciar? Sim, e diferencia e bastante, como nós vamos analisar no decorrer aqui dos nossos estudos de isomeria. E a isomeria ótica? É um tipo de isomeria espacial ou estereoisomeria que estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizada. Assim como em todo tipo de isomeria, os isômeros óticos possuem a mesma fórmula molecular, mas são diferenciados por sua atividade ótica. Muito bem. A isomeria geométrica, como é a questão da aula, né? Vamos
mergulhar um pouquinho mais, né? Quando dois hidrogênios... Aqui nós temos um exemplo. Observe aqui. Nós temos essa substância, essa molécula C2H4. Então, quando nesta substância 2 hidrogênios são substituídos por 2 cloro, por exemplo, nós vamos ter, então, uma substância que pode apresentar isômeros. Observe aqui. Então, nós temos aqui, olha, nesta situação, no plano, os 2 carbonos com a ligação dupla rígida, para que não haja rotação, tá? E os 2 átomos de cloro dispostos no mesmo plano, no mesmo ângulo aqui, nessa mesma direção. Neste caso, nesta outra substância, nós temos os 2 átomos de cloro transpassados. Aqui a representação da molécula no plano e aqui a representação da molécula no espaço. E pensando em você, eu trouxe aqui um modelinho molecular para nós podermos visualizar melhor no espaço essas 2 substâncias isômeras. Observe aqui, nós temos então aqui os 2 átomos de carbono representado por essa bolinha preta, tá? Os 2 átomos de carbono, as branquinhas são hidrogênio, as verdinhas seriam os cloros. Observe aqui nós temos os 2 átomos de cloro numa mesma orientação no plano. Então aqui nós temos uma substância. Observe. Agora, aqui eu tenho o quê? Eu tenho os 2 átomos de cloro dispostos, transpassado, em lados opostos. Professor, isso aqui diferencia uma molécula da outra, uma substância da outra? Sim. E professor, faz diferença? Muita diferença, muita diferença. Se nós analisarmos a reatividade, analisarmos algumas características físico-químicas dessas substâncias aqui, nós vamos observar que são sim substâncias químicas diferentes. Muito bem, muito bem. Agora, como que nós vamos nomear? Porque, observe, nós temos aqui 2 carbonos e 2 cloros e 2 hidrogênios. Aqui nós também temos 2 carbonos, 2 cloros e 2 hidrogênios. 2 substâncias diferentes, constituídas pelos mesmos átomos, mas por ser diferentes, tem que ter nomes diferenciados. 2 substâncias diferentes não podem ter os mesmos nomes. Então, como nós vamos nomear estas substâncias? A nomenclatura passa pelo seguinte: quando os 2 ligantes estão no mesmo lado do plano, que é o caso aqui, no mesmo lado do plano, nós usamos o termo cis. Então, esta molécula é a molécula cis. E quando está transpassado aqui, nós usamos o termo trans, que eu já vou passar no outro slide ali para você. Vamos ficar aqui. Então, observe, os 2 átomos de cloro estão no mesmo plano. O nome dessa substância vai ser cis 1,2, porque os cloros estão ligados no carbono 1 e 2. Então, dicloro, porque são 2 átomos de cloro, tá? Dicloro. Eteno, et, porque são 2 carbonos, en, porque tem a dupla ligação química, e ou porque é um hidrocarboneto. Então, cis 1,2 dicloro eteno. Muito bem, professor. E nesse caso, professor, quando estão transpassados, professor, nesse caso, o que vai diferenciar é o termo trans, justamente para designar que esse aqui é o isômero trans. Então, vai ser trans 1,2 dicloroeteno. Professor, confesso, professor, que pensei que seria um pouco mais complicado, mas vendo agora, até gostei da ideia. Condição. Qual é a condição para que haja esse tipo de isomeria? Para haver isomeria do tipo geométrica, cis, trans ou Z e E, os compostos acíclicos, compostos de cadeias abertas, devem apresentar pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos e cada um dos carbonos da dupla deve apresentar grupos ligantes diferentes. Observe aqui genericamente, de maneira que Y é diferente de X
e A é diferente de B. Esta é a condição. A isomeria geométrica Z e E é uma isomeria também geométrica que diferencia, no caso do cis e trans, pelo seguinte, observe, nós temos aqui os ligantes nos carbonos, todos eles diferentes. Então, nós não podemos usar o termo cis e trans. Aqui usamos outros termos, que é o E e o Z. Então, quando a substância não apresenta ligantes iguais nos dois carbonos da dupla ligação, os dois isômeros geométricos não podem ser identificados pelos prefixos cis e trans. Em tais casos, devemos utilizar as designações E e Z. O isômero Z é aquele que apresenta dois ligantes de cada carbono da dupla aqui, entre dos dois carbonos ligados duplamente, com os maiores números atômicos, e o outro isômero será o E. Então, observe aqui, ó, nós temos o cloro e o bromo dispostos no mesmo plano. Aqui o cloro tem número atômico 17, aqui o bromo tem o número atômico 35. Então, os átomos que têm maiores números atômicos dispostos no mesmo plano. Então, aqui nós usamos a designação Z. Z, 2 bromo, 1 cloro, propeno. Professor, por que 2 bromo? Tá? Porque está ligado no carbono número 2. Tá? Aqui, ó, carbono 1, 2. Carbono número 2, o bromo, e no carbono número 1, o cloro. Prop, porque são 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, né? Prop. En, porque tem a dupla, e O, porque é um hidrocarboneto. E aqui, observe que o cloro está num plano, num ângulo, e o bromo está no outro. Eles estão transpassados. Não podemos usar o termo trans aqui, usamos o termo E. E2 bromo 1 cloro propeno. Muito bem. Professor, olhe, acredito que consegui pegar bem essa ideia. Eu gostaria, professor, de praticar, exercitar isso aí, só para eu mostrar para mim mesmo e ganhar confiança. E eu pensei nisso, tá? Pense nessa lição aqui. Pense, ó. Considere o alqueno de menor massa molecular que apresenta isomeria geométrica e represente as fórmulas estruturais cis e trans deste alqueno. Tempo.
Realmente, professor, deu naquilo que eu pensava. Eu estou muito confiante e tenho certeza que acertei esse exercício. Então venha, confere aqui. Muito bem. Só relembrando, né, a condição para que haja esse tipo de isomeria geométrica cis e trans. Para haver isomeria do tipo geométrica, cis e trans ou ZE, os compostos acíclicos devem apresentar pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos. Está aqui a dupla ligação, muito bem. E cada um dos carbonos da dupla deve apresentar grupos ligantes diferentes. Tá? Então aqui, ó, nós temos 2 carbonos com a dupla ligação química. Essa é a primeira condição. Ok, passou. Agora, esses ligantes são diferentes? Não, são todos iguais. Então aqui não tem isomeria geométrica. Aqui, professor, tem a dupla ligação, muito bem, só que esses ligantes não são diferentes, professor. Nós temos apenas 2 ligantes diferentes, não temos outros, então também não há. Nesse propeno aqui não há isomeria geométrica. Aqui, professor, aqui parece que tem, mas só parece. Por quê? Esses 2 ligantes são iguais, esses 2 ligantes são iguais. Então, também não há ligantes diferentes nos 2 carbonos da dupla ligação química. Então, chegamos no ponto onde encontramos isomeria geométrica. Aonde, professor? Exatamente aqui. Dupla ligação química entre os carbonos, ligantes diferentes, hidrogênio aqui, esse CH3, hidrogênio e CH3. Aqui nós temos, então, isomeria geométrica cis e trans. Vamos ver como é que ficaria. Ficaria assim, ó. Nós temos nesta disposição o CH3 no mesmo ângulo, no mesmo plano, dispostos na mesma orientação. Então, nós vamos ter o cis. E aqui, em ângulos opostos, nós temos trans. E o nome da substância, professor? 4 carbonos é but, dupla ligação química em, e ele é um hidrocarboneto, termina com O, então é buteno. Aí nós temos que numerar, né? Evidentemente. Vamos numerar. Aqui, aonde que está a dupla ligação? No carbono número 2, ó. 1, 2. Então, é o but2eno. E aqui também, né, but2eno, porque a dupla ligação está no carbono número 2, só que aqui é trans e aqui é cis. Perfeito, professor. Gostaria de praticar um pouco mais, professor. Gostaria de ganhar confiança, mais confiança. Confiança é tudo, eu sei. E eu deixei aqui mais uma atividade para você, tá? Represente os isômeros estruturais possíveis a partir desta fórmula molecular. 4 carbonos, 8 hidrogênios. Tempo.
Tô curioso, professor. Tô curioso porque eu quero saber se eu acertei essa questão, professor. Olhe, tô curioso, mas também tô confiante. Eu gosto de trabalhar com você, hein? Pessoas assim vão longe, vão muito longe. Então vamos ver. 4 carbonos, 8 hidrogênios. Nós temos então essas 5 possibilidades, 5 isômeros. Nós temos aqui cadeia aberta, nós temos o buteno, nós temos o buteno 1,2-buteno, nós temos o 1-buteno aqui também, aqui mudou somente a posição da dupla ligação, aqui está no carbono 2, aqui está no carbono número 1, aqui nós temos o ciclopropano com um radicalzinho, né? O metilciclopropano, aqui nós temos o ciclobutano e aqui nós temos uma cadeia carbônica ramificada. Nós temos o 1-propeno e com um radical, 2-metilciclopropeno. Muito bem, então aqui nós tivemos 5 possibilidades. Tenho certeza que você chegou na resposta. Agora, você com certeza já deve ter ouvido falar que as gorduras trans não são tão assim saudáveis. Professor, olhe como eu ouço, professor, alguém falar mal desse tipo de gordura, professor. Se a metade for verdade, ai, coitado de mim. Eu separei aqui um texto, aqui, ó. Eu separei um assunto aqui, você vai mirar a câmera do seu smartphone, acessar esse QR Code e você vai ler, você vai aprofundar, você vai mergulhar a fundo nesse assunto e aí você vai ter conteúdo quando alguém vir comentar, falar alguma coisa com você sobre as gorduras trans. Mas, professor, só me adianta, professor, elas são boas ou más? Tudo depende da quantidade, tá? Tudo que é exagerado, com certeza, não vai lhe fazer bem. Mas se você tiver que priorizar uma gordura trans e uma gordura que não seja trans, vá na que não seja trans, tá? Eu vou ficando por aqui, tá? O que nós estudamos nessa aula, nós retomamos o que é isomeria, diferenciamos isomeria plana e espacial, compreendemos o conceito de isomeria espacial geométrica, praticamos o conhecimento através de atividades, e aqui nós temos algumas referências e os nossos sinceros agradecimentos por você estar aí e sendo a razão de todo o nosso trabalho. Um grande abraço e nos vemos até breve.